Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos retomar as nossas lives, depois aí de um tempo ausente, resolvendo 10 milhões de coisas, realizando outros cursos, pesquisando novas estratégias. Tem sido aí uma oportunidade incrível, né? Conhecer novas pessoas, conhecer novos mundos. Quando eu conheci a programação neurolinguística há 30 anos atrás, né? Um dos grandes praticantes da linguística, ele falava muito sobre a importância de nós fazermos ou criarmos ou acessarmos coisas muito diferentes do que é habitual para nós, né? Então, foi muito feliz esses últimos dias, onde eu conheci uma área muito positiva, muito boa, que me descortinou um novo olhar diante de tudo aquilo que eu já venho desenvolvendo, né? Então, eu tive a possibilidade de assistir uma aula em que o Brian, que eu vou ter a honra de daqui a pouquinho apresentar para vocês, Brian pôde trazer vamos dizer assim, esse mundo, né, como uma nova experiência para mim. E aí eu lembrei do tempo que eu estava trabalhando com os conceitos iniciais da neurolinguística, e nesse conceito eu pude acessar novas partes da minha mente, novas partes da minha crença. Eu tive a possibilidade de ter um novo olhar diante de alguns desafios pessoais. E quando eu agora me deparo com o mundo das Libras, né? Brian é um intérprete de Libras. Então, quando eu tive a possibilidade de me ver diante desse novo conceito, eu me permiti olhar, perceber além, né, dos muros que eu já vinha experimentando. Então, foi movida por esse motivo que eu quis convidá-lo para fazer uma live onde a gente pudesse falar da importância, né, da tradução do que está sendo apresentado, do que está sendo oferecido pelas pessoas para aquele público que hoje, né, a gente entende como surdo. E ele, a partir de um, vamos dizer, de um tradutor, de um intérprete, ele ganha um acesso maior. E aí eu tive essa experiência. É como se eu, que hoje, né, ouço, vejo, toco determinadas coisas, eu entrei num novo mundo, eu pude descortinar um novo conceito. E aí eu fiquei pensando, não só nessa possibilidade de levar informação para aqueles que têm um pouco mais de limitações, né? Porque limitação quem não tem, né? Todo mundo tem. E gostaria de falar sobre as jaulas emocionais, que são um tema que eu entendo que as pessoas fazem uma confusão muito grande e que se veem diante desse conceito, mas não conseguem contornar os desafios. Eu vou colocar aqui, vou dar uma compartilhada para algumas pessoas, né? Vamos ver aí quem pode aproveitar essa oportunidade e quem sabe recebermos mais pessoas que possam vir a ser multiplicador junto com a gente
da importância do intérprete de Libras, né? O intérprete de um novo mundo, de um novo momento, de um novo conceito, né? Então, a minha proposta principal é conversar com o Brian e conseguir mostrar para todos que estão aqui a importância da gente conhecer novos meios de acessar o nosso potencial, a nossa possibilidade de estender o nosso mundo, né? E é muito interessante que o Access Consciousness, que hoje eu sou facilitadora, né, das barras de Access, e como eu tenho o curso de escolha de possibilidade, eu posso também tratar de alguns temas de forma mais específica, né? E o Access Consciousness, ele afirma, né, que o seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, nós precisamos observar como nós estamos criando a nossa realidade, como nós estamos valorizando ou não certas possibilidades, certas impossibilidades, certas capacidades e habilidades que a gente tem, né? Então, não só valorizar o espaço que a gente vivencia, como também se permitir conhecer e descortinar novas fronteiras, né? Nós somos ensinados, na verdade, a julgar, né? Todos nós temos rapidamente um rótulo, um jargão, uma definição para entregar em relação a tudo e a todos. E dificilmente a gente para pensar, né? PPP, parar para pensar. É importante que a gente possa parar para pensar e descobrir quais são as nossas reais possibilidades, né? O quanto a gente tem se empobrecido diante da vida, o quanto a gente tem se limitado, né? O quanto a gente tem erroneamente classificado de escolha aquilo que na verdade é um julgamento. E quanto mais a gente for se permitindo olhar para a vida de uma forma mais rica, eu acredito que os nossos resultados também ficam, né? Então deixa eu chamar aqui o Brian, deixa eu ver se ele tá aqui com a gente, tá. Um pouco do que ele faz, do como ele faz, né? Eu acho que pode ser um ganho aí para todos nós. Sejam bem-vindos, todos que estão chegando. Oi, Bira. Já vi a Valéria, Luiz. Deixa eu ver se ele vai me responder aqui. Ana Luísa. Eixo mil. Brasil. Oi, oi. Oi! Tudo bem, amado? Tudo jóia? Obrigada por Boa aceitar o noite. convite. Um Boa prazer. noite. Esse é um novo amigo que eu pude conhecer aí nesses últimos meses. Nós estamos estudando juntos e nessa última quinzena eu pude vê-lo em ação. Confesso para vocês que eu quase chorei ao ver o sujeito, né, na sua atuação. E Brian recebia assim, um monte de comentários de pessoas que gostaram do vídeo, de pessoas que se emocionaram com o vídeo, sabe? Então foi muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua formação e de como é que é a tua atuação. Eu trabalho com a Libras desde 2019.
Mas eu ainda não cursava faculdade. Eu hoje curso bacharel em Letras Libras. Em 2019, eu tive acesso a Libras pela primeira vez em um curso de nível básico e me apaixonei. Então Olha, não vou te parei falar, é mais. difícil não se apaixonar. Então eu não parei mais. Desde então Uhum, foi curso atrás de curso. Comecei na faculdade, comecei a trabalhar na área e me apaixonei. Confesso que eu não uhum. consigo hoje me ver fazendo outra coisa. Eu vejo que é uma grande libertação, né? Uhum, Para quem. Eu acho que tanto para quem consegue ouvir um novo dialeto, e para quem não consegue uhum. ouvir e acessar o que a gente está falando, né? É Exatamente. libertador, assim, de todas as formas. Eu fiquei encantada, ganhou uma fã. Eu fico muito honrado Muito porque eu legal. gosto muito do seu trabalho, eu admiro muito, muito, muito a lisura e a competência de Luciane Nina. E assim, Ai, hoje ter querido. Luciane como minha fã é uma honra, assim. Eu acho que é sobre isso, sabe? É exatamente isso que motiva a gente a continuar, né? Na nossa área de atuação. Não é nem sobre sobre retorno financeiro ou sobre ascensão, mas sim sobre quantas pessoas você pode tocar com o seu trabalho, né? Sim, sim. Ser contribuição, né? O quanto a gente pode, Exatamente. de verdade, contribuir com as pessoas, eu acho que isso aí é algo fantástico. Olha, a gente está com algumas pessoas, a minha prima lá de Curitiba acabou de entrar, algumas pessoas aqui de Campos, pessoas do Rio, né? Estamos aqui com um grupo rico, e pessoas que têm um senso crítico assim muito legal. Eu acho que isso é importante, né? Uhum. E o desafio, pessoal, que a gente vai ter agora é eu vou estar expondo para vocês sobre o que é a janela emocional. E o Brian vai estar traduzindo, né, no dialeto, pode chamar de dialeto, Isso pode ser né, no idioma, né? idioma. Ah, Isso. legal. Né? Então, no idioma, onde ele traz acesso para pessoas que hoje apresentam a surdez, né? Exatamente. Então, tem alguma característica especial que a gente precisa buscar? Tem algum movimento especial, Brian, que você vê? O que é importante para a gente multiplicar, fortalecer essa informação? Uhum. Eu acredito que seja importante a gente propagar o quão necessário é o ensino da Libras, né? Porque hoje a gente tem a Libras como a segunda língua oficial do país e ela não é tão disseminada quanto deveria, né? E as pessoas surdas, elas não são assistidas como deveriam também. Então, assim, é de Hum, suma importância destacar que enquanto nós não promovermos a acessibilidade, nós não nos preocuparmos em promover a acessibilidade, nós não teremos um alcance de melhoria das políticas públicas de fato, né? Por exemplo, hoje uma mulher surda, ela tem uma grande dificuldade em denunciar violência doméstica, dentre outros fatores, entende? Então, assim, eu uhum. acredito que na área da psicologia, na área do coaching, seja muito importante também a acessibilidade, porque dá voz, né, Para o sujeito. para o sujeito. Ok. Então lá vamos nós, Lá vamos nós. pessoal. Então tá. Você vai prender seu cabelo? Como é que é isso? Isso, exatamente. Na Ah, Libras, é muito importante a gente prender o cabelo enquanto a gente interpreta. Por quê? Porque o cabelo acaba caindo no rosto, né?
Uhum. a gente deve tomar muito cuidado com cabelo solto, com brincos grandes, colares, para que nós não tenhamos uma dificuldade em transmitir aquilo que a gente precisa, né? Beleza. Ó, viu como ficou mais limpo? Yes. Então, lá vamos nós. Vai ser uma fala de uns 15, 20 minutos, mas só para a Perdão, gente poder. perdão, vou só Tipo, afastar um pouquinho, porque as minhas mãos não estão muito não visíveis, está aparecendo, ok? né? É, É, tá, vamos lá. porque quando eu calculei a distância, eu esqueci do detalhe que a tela ficaria dividida em duas. Em duas, é. Deixa eu ver. Acho que podemos Sim, começar. podemos? Então, a proposta é falarmos sobre a jaula emocional. De forma cotidiana, as pessoas têm dificuldade com as emoções e elas têm, muitas vezes, a impressão de que elas são escravas da raiva, da mágoa, do ressentimento. E muitas vezes nós observamos as pessoas sendo indelicadas, duras mesmo. Às vezes as pessoas não têm carinho na forma de falar, paciência em casa, tolerância com os amigos ou principalmente com a família, né? Então, é muito importante que a gente comece a observar o quanto a gente se esforça em ser paciente com quem não está perto de nós. E quando a gente volta para o nosso ambiente doméstico ou para as pessoas que a gente gosta, a gente tende a ser impaciente, a ser grosseiro, né? Mas às vezes a gente não percebe por quê. E eu quero explicar para vocês o que leva a cada um de nós a usar da indelicadeza, da dureza da fala, da atitude, quando a gente gostaria de fazer diferente. Existe em nós uma habilidade muito grande de julgar, né? A gente entra numa situação e já entra classificando. Fulano é bom, fulano é mal, isso vai dar resultado, isso não vai dar resultado, né? Ou a gente engole as palavras duras das pessoas, as classificações que elas têm sobre nós. E nós precisamos entender e aceitar as nossas limitações, mas ao mesmo tempo a gente precisa avaliar se de verdade aquilo que o outro está dizendo é um rótulo permanente. Então, muitas vezes nós recebemos julgamentos do outro e a gente não para pensar. É isso mesmo que acontece sempre? Ou eu fui assim hoje? Eu tenho essa característica durante toda a minha vida, ou eu estou debaixo de alguma situação que me pressiona para que eu manifeste a minha pior versão? Então, muitas vezes a gente vai tolerando o outro, cobrando, o outro dizendo coisas duras para gente, ou a gente vai aturando insatisfações. Vou dar um exemplo. Eu estou convivendo com uma tia que veio morar na minha casa durante um pequeno tempo. E nesse pequeno tempo, ela tem o hábito de beber. Mas na minha casa, eu nunca admiti bebida. E aí eu abro a geladeira e dou de cara com a bebida. E aquilo me faz um mal danado. Eu passo a engolir o que eu não estou gostando
um dia, 2 dias, 3 dias. Mas no final, eu já estou como se eu estivesse explodindo. E aí, existe até uma expressão que diz, né? Fulano está enfesado. E a gente podia dizer que ele está cheio de fezes, né? Então, quando a gente está enfesado e cheio de fezes, a gente se permite ou nem percebe que a gente extravasa e transborda isso, né? Quando a gente fala de maneira dura com o outro, quando a gente faz observações que a gente não faria, quando a gente manda indiretas que a gente também não usaria. Mas o que acontece? Quando a gente está tão cheio de observações que a gente não aceita, situações que a gente não aceita, momentos que a gente não aceita e a gente vai tolerando, engolindo, engolindo, até que chega uma hora que a gente se vê transbordar, não com aquela pessoa, mas em geral a gente vai transbordar, vai ferir as pessoas que estão perto, as pessoas que não são exatamente aquelas que fizeram ou aquela que nos oprimiram, né? Então, em Axis a gente diz, né? Quantos julgamentos, quantas agendas, quantas mentiras, quantas invenções a gente está prestando atenção, valorizando, pensando muito. E isso faz com que a gente dispare dentro de nós o que a gente chama de maldade igual a mediocridade vezes corrupção ao quadrado. Então, quando a gente começa a engolir mentiras, né? Quando a gente começa a repetir coisas que a gente sabe que não são verdades, mas a gente repete e se cobra e se tensiona internamente como se fosse. E aí é nesse momento que nós nos tornamos maldosos conosco mesmo. A gente começa a fazer pressão, né, interna. A gente se cobra, a gente busca o errado de nós mesmos. A gente está sempre se perguntando onde eu errei. O que eu fiz para receber esse rótulo? O que aconteceu comigo para que eu levasse essa fama? Então, é muito importante que cada um de nós possa observar quem você de verdade é. Somos imagem e semelhança do Criador. Somos luz infinita. E como luz infinita, nós estamos aqui para levar a alegria, o bem-estar para todos os lugares. Então, não é o fato de nós não termos algumas habilidades ou nós manifestarmos algumas impossibilidades que vai fazer com que a gente seja menos. Algumas coisas que você tem, que você sabe, que você fala, que você diz, somente, tão somente você vai poder falar. Então, existe em nós uma característica muito nossa, particular, e que só nós poderemos fazer a diferença naquele momento. Então, eu gostaria muito de convidar a todos que estão aqui me ouvindo e estão ouvindo o Brian, que você possa reconhecer a luz, a força, a verdadeira, o verdadeiro sentido de você, para que você possa fazer a diferença. De que maneira nós podemos contribuir para que mais pessoas queiram ser felizes, para que mais pessoas sejam elas mesmas, para que mais pessoas possam viver
alegria, na facilidade, na glória. E isso se faz quando a gente entra no estado de consciência. E estar consciente é ser você e deixar o outro ser ele. E é esse o meu convite para você nessa noite. Como você pode ser mais você? Como você pode reconhecer os seus acertos, a sua intenção, e se você perceber que está fazendo errado, ou está sendo grosseiro, ou está sendo indelicado, como você pode imediatamente parar e imediatamente escolher manifestar a sua melhor versão, né? Essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar e que eu pedi ao Brian para me ajudar a levar para todos que possam estar presentes aqui nesse lugar. Brian, muito obrigada. E agora nós dois vamos conversar mais um pouquinho. Foi um prazer. Que legal. Vi muitos amigos entrando, mas ou eu presto atenção na câmera ou eu presto atenção em você. Doida para prestar atenção em você. Desse jeito. Meus olhos aqui estavam divididos em três. Você, eu e os comentários, o pessoal entrando. E assim, eu acredito que a gente pode, né? Criar mais essa oportunidade, levar mais para as pessoas essa experiência, né? Convido quem não viu o post anterior do dia 26, onde eu fiz uma homenagem para o Brian e para todos os outros profissionais que são intérpretes de Libra. Que linda, não só a música, mas como a experiência de ver o que ele faz, reproduzir o que ele faz e, de alguma forma, se permitir conversar. Pessoal, eu não vou conseguir acenar para todo mundo, mas sintam-se todos abraçados, acolhidos, né, nessa noite. Então, é muito importante que a gente possa identificar assuntos e temas onde a gente arranja um jeitinho de levar essa forma, né? Esse jeito de transformar, de melhorar a comunicação, que a gente possa fazer isso mais vezes em outras situações, né? Eu queria saber do pessoal aí, quem já tinha se preocupado em prestar atenção na tradução através das Libras de uma palestra, de um lugar que você tem. Alguém aqui já fez? Diz sim ou não? Sim, se eu já passei, né? E não, eu nunca tive alguma coisa assim. Fala pra gente aqui, pra gente ter uma noção, quem já se deu a oportunidade de prestar atenção no intérprete de Libras quando está assistindo uma palestra. Alguém aqui já teve essa experiência? Enquanto eu estou esperando as respostas de vocês, olha, a Sheila disse que já teve. Sheila Moté. Legal, que bom. O pessoal presta muita atenção nas lives. Isso, Marelisa também, que legal. Cleia também, que bom. Ana Luísa também, Loíse, muito bom. Olha, bastante gente, hein? Bastante gente, a Sheila. A Sheila foi numa aula de psicologia, que legal, que legal. Vocês têm alguma pergunta para fazer para a gente? Querem falar alguma coisa, sobre essa questão, né? Não só do ser um intérprete, mas também como a gente sair dessa jaula. Alguém quer fazer alguma colocação que seja pertinente, né? Se quiser, à vontade, tá bom? Brian, como é que você observa hoje, né? Você que tem bastante contato com pessoas
surdas, né? Como é que Uhum. você vê eles lidando com o seu emocional? Como é que é esse olhar? Ah, Luiz Vitor, por que que você só chegou agora, meu filho? Eu queria tanto que você visse Brian em ação. Mas depois você assiste de novo, vocês vão ver que lindo, né? Mas como é que você tem visto isso, Brian? As pessoas têm trabalhado o seu campo emocional ou a limitação da surdez já é suficiente e vai deixando o restante de lado? Como é que você vê isso? Então, eu vejo sim, sabe? Cada vez mais profissionais, cada vez mais as pessoas surdas procurando profissionais, né, para cuidar da saúde mental, né? Eu acho que o ano de 2019, 2020 e 2021 foram foi o período em que mais teve ascensão pela procura de profissionais de saúde mental, né? Eu acredito Uhum, que o fato da pandemia ter se prolongado tanto fez com que as pessoas também tivessem interesse em procurar profissionais como psicólogos, né, coaches, terapeutas, até mesmo por videochamada, não precisa nem ser presencial, né, para que elas pudessem trabalhar algumas questões, né, que acabaram sendo enraizadas e vieram à tona nesse período de isolamento social. uhum. E assim, E pode falar. como é que você vê essa busca desse profissional? Como é que você observa os jovens da sua idade? Como é que eles estão encarando isso? Porque no meu tempo ir a psicóloga era coisa de maluco. Não, mas isso é muito. Mas essa procura ela é realmente muito recente, porque eu cresci, eu tenho 20 anos. Eu cresci ouvindo que psicólogo era coisa de maluco. E, e assim, eu É um percebo bebê, que gente, ele hoje, tem 20 anos. Olha que capacidade o sujeito. eu percebo que hoje as pessoas. Não que psicólogo antes fosse uma coisa de maluco, mas que hoje as pessoas ressignificaram, né, o que seria o trabalho de um psicólogo. As pessoas, elas Uhum, se despiram do que foi ensinado a elas, do que elas cresceram ouvindo, né? Hoje eu percebo que os jovens, não só os surdos, mas os ouvintes também procuram muito profissionais da área de saúde mental. Mas também tem a questão de que muitos surdos enfrentam dificuldades em encontrar profissionais que saibam Libras, né? Geralmente eles têm que ir com algum amigo que sabe ou algum parente que sabe, e isso acaba quebrando aquela questão do, como que eu vou dizer, sigilo. do sigilo. Entende? Por mais que a pessoa confie naquela outra que está acompanhando, não é a mesma coisa de estar só com o profissional, né? Às vezes pode Ah, deixar se eu tivesse mais alguma tempo, vivência. eu acho que eu não entrava nesse mundo. É, assim, Hum, é, é muito enriquecedor, né? Por assim dizer, para um profissional, né? Para os profissionais que eu conheço só dois psicólogos. Os dois são psicólogos, inclusive. Que são fluentes em Libras e proporcionam esse atendimento exclusivo em Libras, né? coisa E é uma linda, experiência gente. enriquecedora. Enriquecedora. Imagina. Uhum, uhum. Olha, fico honrada, né, por ser psicóloga e ver, Uhum. né, e aqui, ó, minha filha tá falando, vamos aprender juntas, mamãe. Eu digo, tá bom, vamos lá. Já arranjamos um professor, filha. Brian, eu acho que Opa! ele vai ser. Partiu Vamos sim, pra vamos já. sim. Ensino com o maior prazer. E, assim, o que eu gostaria muito de deixar de mensagem para todo mundo que está aqui é que nós podemos superar, sim, as nossas limitações emocionais, que nós podemos transformar a nossa vida num ambiente mais alegre, mais feliz, mais agradável, se a gente souber onde colocar a nossa atenção, né? Então, eu espero, sinceramente, que Uhum. eu tenha podido contribuir, né? E sinalizar, né?
que muitas vezes nós acabamos tomando atitudes mais agressivas, nos comportando de uma maneira não tão acolhedora, mas não é porque, eu quero funcionar assim. Na Uhum. verdade, eu fui me permitindo, né, encher de informações negativas, julgamentos, invenções, agenda. O que que é agenda? É ficar fazendo a vontade dos outros, né? Então eu vou fazer a faculdade que o outro quer, eu vou fazer o curso que o outro quer, eu vou trabalhar da forma que o outro quer. Isso é cumprir a agenda de outra pessoa, né? Uhum. Então, quando a gente vai cumprindo a agenda do outro, quando a gente vai engolindo julgamentos e fazendo com que esses julgamentos se tornem verdade, daqui a um tempo nós começamos a observar que o nosso comportamento é um comportamento maldoso, medíocre, corrupto. Ai, Uhum. Luciane, que termos fortes, né? Mas é importante, e eu queria deixar muito claro que a gente quer que o mundo seja bom conosco, mas nós não conseguimos exigir essa bondade de nós para nós mesmos. Então, Uhum. às vezes, a gente se permite uma noite de mal dormida, a gente se permite ir num lugar que a gente não tem vontade nenhuma e não avisa para outra pessoa: olha, eu estou aqui porque eu te amo, não porque eu queira estar nesse lugar. Né? Mas aí fica ali emburrado, aborrecido, enjoado, não fala, e o outro ainda fica triste, né? Então, se você ama de verdade, diz pro outro: olha, lá eu não queria ir nem por R$ 10, mas por você eu vou até de graça, né? E aí o outro vai ficar até feliz e você também vai ficar menos entulhado. E quanto menos entulhado, menos a gente faz maldade com a gente, e fazendo menos maldade com a gente cresce a nossa percepção e a gente começa a observar que a gente está sendo maldoso com o outro, né? Eu gosto muito de uma frase que diz que ninguém dá o que não tem, então às vezes a gente dá para o outro falta de educação, fica cutucando o outro, observações duras, porque a gente no fundo faz isso com a gente mesmo, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente se torna corrupto. O que que é ser corrupto com a gente mesmo? Sabe aquele dia que você diz assim: comecei uma dieta, e aí de noite vai lá na geladeira e ataca a geladeira, né? Então, isso é uma corrupção com a gente mesmo. Uhum. Ou então, quando a gente diz assim: agora eu quero treinar a minha paciência. Mas eu sei que toda vez que eu vou na casa da minha sogra, eu perco a paciência. Então, quando eu começo o meu processo de treino de paciência, o primeiro lugar que eu vou é ir na casa da minha sogra. Então, são essas incoerências que a gente cria com a gente mesmo que faz com que a gente seja maldoso com a gente mesmo, corrupto com a gente mesmo Uhum. e medíocre, porque a gente não usa a nossa plena força. Nós somos luz, nós estamos aqui para estimular essa luz no outro, acender essa luz no outro, mas a gente só vai fazer isso de verdade, né, se a gente acender primeiro o nosso coração. Então, essa é a mensagem. Brian, você quer acrescentar mais alguma coisa? Então, eu Tá tudo gostaria de. tranquilo? Tudo tranquilo, só dizer que foi um prazer receber esse convite, poder participar aqui hoje, né? Foi sim, muito prazeroso mesmo. Primeira live que eu faço. E comecei com quem? Com a melhor, Luciane Mina. Ai, querido, gratidão, gratidão pela confiança, que a gente possa, de repente, nem que seja uma vez de 2 em 2 meses, a gente arranjar um tema desse e levar para aqueles que hoje estão Uhum. surdos. Quem sabe numa próxima existência, espero que eles não estejam antes. Tá bom? Querido, muito obrigada, Deus te abençoe, né? Que a sua capacidade possa ser emocionante sempre e que possa libertar muitas almas, é o que eu torço de verdade para que você possa fazer. A todos que estão aqui, eu agradecer o carinho. Se esse assunto fez
sentido para você, e por favor, curte aí, né? Compartilha, deixa o seu comentário, né? E que a gente possa, ó, a Kátia está dizendo que pena que acabou, a Luísa está dizendo muito bom, né? A ideia é assim, que a gente possa ter pouco, mas com muito peso, né? Foi muito Então, que Deus valioso. abençoe. Olha, Brian, primeira vez que Thalita Mina está assistindo e diz que é amor, tá vendo? Você ganhou, Eu já vi você aqui, ganhou. eu recebi Ah, notificação aqui em cima de marcação nos stories. Alguém tirou ai, print e marcou. ai, que legal. Ih, falar print, né? Peraí um minutinho, deixa eu tirar o óculos, fingir que vê. Peraí. A gente fazer print, é mesmo. Querido, pessoal, sorriso, luz, câmera. Yeah! Então, como eu disse, por favor, curtam, compartilhem e que vocês possam levar esse trabalho do Brian para outros lugares, para outros contextos e que nós possamos unir aquele mundo daquele que é o ouvinte e não ouvinte, mas que todos nós somos pessoas buscando um amanhã melhor. Exatamente. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Amém.